Olá, hoje nós vamos falar sobre artrópodes. O filartrópode, por ele ser muito grande, nós vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com insetos, diplópodes e quilópodes. E a segunda parte, nós vamos falar de aracnídeos e crustáceos. Bom, então vamos começar hoje essa primeira parte, que envolve um grupo de animais que tem muita frequência em provas de vestibulares, que são os insetos. Bom, para isso, vamos acompanhar uma multimídia. Então, aqui nós temos os artrópodes, que são animais que têm um exoesqueleto e têm as patas articuladas. Essa é a grande vantagem dos artrópodes, ter essas patas articuladas. Isso está no nome dele, né? Artro, de articulação, podes, de pés, patas. Aqui nós vamos encontrar os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodes, aqui os diplópodes e os quilópodes. Então, esses são os organismos que nós vamos trabalhar nessas duas próximas aulas. Bom, para começar, vamos assistir um pequeno vídeo. Bom, aqui era só para a gente ter uma visão da evolução e chegar aos artrópodes. Então, nosso estudo, nós já passamos por esses grupos todos, nós estamos aqui nesse cladograma, e agora nós estamos chegando nos artrópodes, que são os animais que têm o corpo segmentado e patas articuladas. A grande vantagem dos artrópodes é possuir essas patas articuladas, essa articulação, e um exoesqueleto de quitina.
Esse exoesqueleto de quitina, ele foi importante para dar sustentação ao corpo e proteção. Agora, fundamental para que as patas pudessem levantar o corpo do chão, o animal parar de rastejar. Se não tivesse essa estrutura rígida, as patas seriam moles, ele não conseguiria se levantar do chão e continuaria rastejando. Então, uma das grandes vantagens desse exoesqueleto, além da proteção, é possibilitar a locomoção eficiente que esses animais têm. Conseguiu também dar sustentação às asas dos insetos. Então, dessa forma, eles conseguiram ocupar todos os ambientes da Terra e se tornar os animais mais biodiversificados que existem. Então, vantagens do exoesqueleto é a sustentação do corpo, proteção e evita desidratação, porque a quitina ela é impermeável e quando o animal está em um ambiente muito quente, evita que ele perca calor por evaporação e, consequentemente, ele pode viver em ambientes extremos quanto à temperatura, extremos em relação a quente. A desvantagem desse exoesqueleto é que ele é morto. Então, o animal, para poder crescer, ele precisa trocar essa armadura. É bom fazer até uma analogia com roupa ou um tênis, por exemplo. Quando a gente está em fase de crescimento, né, na fase jovem, a gente perde muita roupa, perde muito sapato, porque o pé está crescendo e o sapato não, a roupa não. Então, o corpo crescendo e a roupa ou o sapato não, a gente tem, quando ficar apertado, a gente tem que trocar o sapato, trocar a roupa, para poder continuar crescendo e botando um exoesqueleto, uma roupa, né, maior. E é isso que praticamente que eles fazem. Bom, uma outra vantagem também deles terem essa capacidade de trocar o exoesqueleto é que ele pode substituir partes danificadas durante esse processo. Então, se por exemplo, um crustáceo perde uma puã, perde uma pata, ele pode, na próxima muda que ele vai fazer, ganhar uma pata novinha, ganhar uma puã nova e reconstituir o corpo. E isso é uma vantagem também. O crescimento desses animais, ele é um crescimento que a gente denomina crescimento em degraus, porque ele cresce, ele troca o exoesqueleto, dá um salto de tamanho. Aí depois ele para um certo tempo, porque está com aquele exoesqueleto, e troca o exoesqueleto, que dá um salto de crescimento. É a mesma coisa se a gente fosse medir o sapato de alguém durante um tempo na fase de crescimento. A pessoa está com um sapato do mesmo tamanho, no outro dia com o mesmo tamanho, no mesmo tamanho, no mesmo tamanho, até que troca o sapato. Na hora que troca o sapato, dá um salto de crescimento e vai ficar com aquele tamanho ali um certo tempo, até trocar o sapato e assim por diante. Então, esses organismos, eles vão fazer assim, dão um salto de crescimento, troco aqui o momento da muda, a hora que ele troca o exoesqueleto, ele dá um salto de crescimento, fica um tempo com esse exoesqueleto, aqui ele faz outra muda, dá um salto de crescimento e assim por diante. Crescimento em degraus. Aqui vocês estão vendo os crustáceos fazendo esse processo de muda. Aqui ele abriu a carapaça por trás, está saindo da carapaça, como ele estava apertado ali dentro, quando ele sai, ele relaxa e está com esse esqueleto fininho ainda, ele expande. Vocês podem ver que quando ele sai do exoesqueleto velho, ele dilata um pouco e vai construir, vai depositar carbonato de cálcio em cima desse novo esqueleto, ficando com ele bem maior. Então aqui vocês estão vendo a muda, como é que acontece. Uma curiosidade sobre o exoesqueleto é que ele varia muito nos artrópodes. Essa linha preta aqui é a pele, a epiderme do animal.
Em cima da epiderme, o que vocês estão vendo de vermelho é a quitina, é o que nós chamamos de exoesqueleto, que todos têm. Então, se vocês olharem o exoesqueleto de uma aranha, o exoesqueleto de um inseto, o exoesqueleto de um crustáceo, vocês vão ver que ele é bem variável. O crustáceo tem uma carapaça muito grossa, muito dura. Já a aranha, o inseto, não tanto. O que eles têm em comum é esse exoesqueleto aqui, o vermelho. O que tem sobre o exoesqueleto é que varia. Por exemplo, os crustáceos têm deposição de carbonato de cálcio muito grossa. Por isso que a gente tem até que quebrar quando vai comer caranguejo. Porque a gente tem que quebrar esse carbonato de cálcio aqui. Agora, o inseto, só para a gente comparar, ele não tem essa deposição. Ele tem uma camada de cera que fica em cima da quitina para dar uma impermeabilização nesse exoesqueleto. Isso está adaptado ao ambiente em que esse animal vive. Por exemplo, crustáceos são aquáticos, então o peso desse exoesqueleto ele não é importante, porque ele está dentro d'água, o peso é relativo. Agora, para um inseto voar, não poderia ser muito pesado. Então, o exoesqueleto dele não tem essa sobreposição de carbonato de cálcio, e sim simplesmente uma cera, que deixa o animal um pouco mais leve. Aqui embaixo vocês estão vendo a quitina, que é igual nos dois. O que tem de diferente é o que está sobre a quitina. A quitina é um polissacarídeo, muito parecido com a celulose. Bem, aqui vocês vão ver um crustáceo fazendo justamente a muda. Bom, só para vocês verem como é que ocorre a muda, né, num videozinho bem interessante. Bom, agora que nós falamos das características gerais dos artrópodes, vamos falar dessa primeira parte, que são os insetos, diplópodes e quilópodes. Por que nós estamos juntando esses três? Porque a fisiologia deles é igual. Por isso que é mais fácil falar. Só por isso. Então, insetos, aqui tem um mosquito, que é um animal muito comum. O diplópode é o piolho de cobra, que tem um monte de patinhas pequenininhas aqui. E o quilópode, que são as lacraias, que têm apenas um par de patas grandes por segmento do corpo. Então, nós vamos falar desse grupo aí. Bom, as características morfológicas diferenciais deles mostra que os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. É o único artrópode que tem essa divisão tripla. Então, aqui vocês estão vendo ó, abdômen, tórax e cabeça. A cabeça geralmente é sensorial, onde ficam antenas, fica a boca, fica o aparelho sugador, os olhos. Então, é basicamente sensorial. O tórax é onde prende as patas, prende as asas.
Então, é a estrutura locomotora. E o abdômen é onde ficam os órgãos vitais, a fisiologia deles. Bom, os insetos ainda têm 6 patas e um par de antenas. Os diplópodes, eles têm como diferencial, só para esse grupo, cada segmento do corpo com 4 patas, 2 pares de patas. Eles têm, semelhante aos insetos, um par de antenas e somente cabeça e tórax. Eles não têm o abdômen. Os quilópodes, esses aqui, observem que o diferencial deles é eles terem um par de pata por segmento do corpo. Esse é o diferencial. Ele tem, semelhante aos outros, um par de antenas. E também tem cabeça e tórax semelhante aos diplópodes. Então, e esse aqui ainda tem veneno, né? A lacraia tem veneno porque é predador. Depois não vamos falar disso. Então, aqui apenas as características diferenciais típicas. Ó. Isso aqui só inseto tem, e esse aqui só diplópodes e quilópodes tem. Aqui os diplópodes, aqui os quilópodes. A excreção dos insetos, quilópodes e diplópodes é feita por túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi são essas linhas que está representada aqui como essas linhas vermelhas. Bom, esses túbulos de Malpighi funcionam como se fossem os nossos rins. Eles vão coletar do corpo desse animal o excreta, o xixi deles, e vão jogar esse excreta no intestino. Então, ele não tem um local de fazer xixi. O xixi desse animal sai junto com o cocô, com as fezes. Então, quando ele defeca, fezes e excretas saem juntos, no mesmo local. Então, túbulos de Malpighi é o que fazem a excreção dos insetos diplópodes e quilópodes. E o principal excreto eliminado por esses animais é o ácido úrico, uma pasta esbranquiçada, que é praticamente atóxica e praticamente insolúvel. Digestão. A digestão desse grupo é complexa, porque é tão variada. Se a gente pegar, por exemplo, os insetos, como é muito variado, se a gente pegar para um grupo restrito, vamos pegar pernilongo, o mosquito. Dentro do grupo dos pernilongos, o sexo já tem uma alimentação diferente. A fêmea se alimenta de sangue e o macho se alimenta de planta, de seiva da planta. Então, a fêmea é hematófaga, se alimenta de sangue, e o macho é fitófago, se alimenta de seiva. Então, dentro de até da mesma espécie de determinados pernilongos, né, o aparelho bucal é diferente, então todo o trato digestório é diferente. Então, uma curiosidade que eu acho que é interessante vocês guardarem aqui é quando a gente fala de pernilongo, de mosquito, só mosquito, não estou falando inseto. Né? Não são todos os insetos, são só mosquito. A fêmea é hematófaga, o macho é fitófago. Por que a fêmea tem que ser hematófaga? E ela que corre o risco, né? Porque quando ela chega perto da gente, a gente, mata ela. O macho não, porque ele não chega perto, não precisa se alimentar de sangue. A fêmea precisa, na sua alimentação, de uma carga proteica muito alta. Essa carga proteica, ela obtém no sangue dos animais, que é para montar as estruturas que ela vai botar dentro do ovo. Então, é a fêmea que produz todas as estruturas do filhote. Então, ela precisa de uma alimentação rica em principalmente proteínas, lipídios, que ela obtém no sangue dos animais. Os diplópodes, como o piolho de cobra, eles são herbívoros, eles comem planta. Então, é um animal que não faz mal a ninguém, só as plantas. Né? A lacraia, ela é predadora. Se ela é predadora, o principal alimento dela são insetos. Ela tem um ferrão para matar
a presa. Esse ferrão tem um veneno e o ferrão chama-se forcípula. Então, ela injeta veneno. E, por defesa, quando ela é pressionada pela gente, ela não vem atacar a gente. Mas se por acaso alguém pisar numa lacraia ou apertar uma lacraia, né, ela pode ferroar uma pessoa também, que é um veneno bem doloroso. Circulação. Todos os artrópodes, não importa a classe, têm o sistema circulatório aberto. O sistema circulatório aberto, ele é um sistema onde a circulação do sangue ele é lenta, ou circulação lenta. Então, esses animais não conseguem abastecer as células de uma forma rápida. Esse abastecimento da célula, ela é eficiente para levar nutrientes, para levar água, hidratar, para levar sais, para levar vitamina, para levar hormônio, para levar anticorpos. Mas não é eficiente para eles para levar o oxigênio, os gases, porque é lento. Então, esse animal, para ele bater as asas e voar, por exemplo, um inseto, o gasto energético na musculatura para fazer esse movimento das asas consome altas concentrações, altas quantidades de oxigênio. Então, para se ter esse oxigênio disponível, o sangue teria que ser rápido para levá-lo até a musculatura. E ele não é rápido. Então, o sistema circulatório desses animais, ele envolve um coração tubular dorsal aqui, ó, um coração tubular, aonde o coração tem aberturas chamadas de ósteos, que o sangue do corpo vai entrando por esses ósteos. Esses corações tubulares bombeiam o sangue pelas artérias, ó, e vai até os tecidos, onde é derramado nos tecidos. Quando derrama esse sangue nos tecidos, que a gente chama de lacuna ou hemocele, aqui está hemocélio, o sangue vai voltando para o coração lentamente. Bom, aqui nós já temos que ver algum outro parâmetro. Se esses animais não vão transportar gases no sangue, porque o sangue não tem essa função, porque ele é lento, eles não precisam ter no sangue os transportadores de gás, como nós temos a hemoglobina. Então, o sangue desses animais é sem pigmentos respiratórios, porque não tem a função de transportar gás. Então, o sangue desses animais é incolor, a gente chama de hemolinfa, né? Bom, aí vocês estão... Lógico, a pergunta clássica aqui de qualquer prova é: se os gases não circulam no sangue, nem tem estrutura para circular gás, porque não tem os pigmentos respiratórios, como que esses animais abastecem as células musculares com o oxigênio, já que ele tem o exoesqueleto que não deixa o ar entrar pela pele? Bom, vamos ver isso na respiração. A respiração desses animais é uma respiração traqueal. Diplópodes, quelópodes e insetos. Sempre a nossa referência vai ser inseto. Então, aqui está um inseto com as 3 partes corpóreas: abdômen, tórax e cabeça. Na parte de baixo do animal tem uns buraquinhos, vocês podem ver aqui, ó. Parte de baixo do animal tem uns buraquinhos. Esses buraquinhos nós chamamos de espiráculo. É por ali que o ar entra e sai. Então, o inseto não respira pela cabeça, ele respira pelo abdômen, pelo movimento muscular do abdômen. Então, quando o animal infla o abdômen, o ar entra por esses buraquinhos, aqui está representando um, ó, e vai por traqueias a todas as células do corpo. Então, se o animal está na musculatura dele, precisando de oxigênio, basta ele acelerar a respiração, que é independente da circulação.
Então, ele acelera só a respiração. Aí o ar entra e sai no corpo mais rápido. E, com isso, ele consegue abastecer as células de uma forma eficiente em relação ao gás oxigênio e à retirada do gás carbônico. Então, esses animais, a pergunta clássica é o seguinte: como que o inseto, com a circulação aberta, pode ser tão rápido? Ele é rápido porque ele tem a respiração traqueal, aonde os gases vão do ambiente até as células diretamente pelas traqueias, sem passar pelo sangue, que é lento. Bom, aqui tem um esqueminha. Ó. O inseto, o ar ambiental, vai para as traqueias, das traqueias vai direto para as células do corpo e volta. Então, é um dos poucos animais que os gases não circulam no sangue. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Bom, explicando isso aí, que é um fator importante em relação aos insetos, vamos falar um pouquinho do sistema nervoso. O sistema nervoso desses animais continua ganglionar. Observem que ele não tem um cérebro para tomar conta do corpo. Ele tem gânglios, que são concentrações de células nervosas espalhadas pelo corpo. Desses gânglios, existe um cerebral que é maior, existe o torácico, existe os abdominais. Eles controlam as atividades e toda a necessidade desse animal. Uma outra curiosidade desses animais, e também a gente vai ver isso nos crustáceos, é que eles possuem óleos compostos. Esses óleos compostos, cada pontinho desse aqui que vocês estão vendo é uma unidade visual. É como se fosse um olho, que nós chamamos de omátide ou omatídeo. Então, cada pontinho desse forma uma imagem. Então, esse animal ele é capaz de olhar 360 graus, praticamente, ao seu redor. É muito difícil para a gente que não tem essa experiência entender como que eles conseguem fazer isso. Mas é uma forma muito eficiente dele explorar o ambiente. Olhos compostos. Unidade visual, omátide ou omatídeo. Reprodução. A reprodução desses animais é uma reprodução comum. O macho fecunda a fêmea põe ovos no ambiente. Isso eu estou falando do inseto Diplópode e Quilópode. Só que nos insetos, o desenvolvimento, o que acontece do ovo até virar o adulto, varia. Tem 3 tipos de desenvolvimento nos insetos. Isso nós temos que falar porque é questão de prova. Então, esses animais, eles têm fecundação cruzada. O que isso quer dizer? Quer dizer que mistura material genético de 2 indivíduos. Ela é interna. O que isso quer dizer? É que o encontro dos gametas se dá dentro do corpo da fêmea, geralmente a fêmea aqui. Simples. É que só a fêmea vai desenvolver os filhotes. O desenvolvimento é variado e todos são ovíparos. Bom, se o desenvolvimento é variado, quais são esses desenvolvimentos, né? São esses 3 aqui. O desenvolvimento A é o desenvolvimento ametábolo. É quando ele não realiza metamorfose. Metábolo é uma referência à metamorfose. Então, ametábolo, sem metamorfose. Então, o que nasce do ovo é igual ao adulto. Ele não muda nada. Então, esse animal, ele vai ficando, vai crescendo e vai ficando. O adulto é igual ao que saiu do ovo. Então, eles não passam por larva. Então, desenvolvimento direto aqui. O B é o que nós chamamos de hemimetábolo. O que significa hemi? Hemi, em biologia, significa metade. Não é só em biologia. Por exemplo, se a gente pegar em geografia,
Se a gente pegar a Terra, o globo, a esfera da Terra, né? Terra é uma esfera. Se a gente cortar essa esfera no meio, eu vou ter a esfera em duas partes, né? Duas metades, a de cima e a de baixo. Então, agora eu tenho o hemisfério norte e o hemisfério sul. Metade da esfera para o norte, metade da esfera para o sul. Então, aqui, metábolo, metade de uma metamorfose. Então, eles fazem uma metamorfose parcial. Aqui, o jovem, o que sai do ovo, ele é parecido com um adulto, só que ele sofre pequenas mudanças. Geralmente, essa mudança é o aparecimento da asa. Isso não é regra, mas é o que mais a gente vê. Animais que fazem esse tipo de desenvolvimento é o gafanhoto, a barata, algumas formigas. E o que predomina nos insetos é o holometábolo, holototal. Holototal. Então, aqui, por exemplo, a borboleta. Vamos pegar a borboleta, que ela é bem visível, isso, né? A borboleta põe o ovo, do ovo nasce a lagarta vai crescendo, depois a lagarta passa por um período de pupa ou crisálida, que é aquele casulo, e daqui de dentro sai um animal adulto, né, a borboleta, que não tem nada a ver com a lagarta, muito totalmente diferente. Então, metamorfose completa. Aqui nós vamos ter, na maioria dos insetos, né, no ametábulo, só na traça de livro. Nos hemimetábulos, alguns. Holometábulos, a maioria. Bem, só uma curiosidade. Qual a vantagem da maioria dos insetos serem holometábulos? Metamorfose total. Segundo os pesquisadores, é para que a larva, que se alimenta de folha, a lagarta come folha, não tenha uma competição alimentar com o adulto, que se alimenta do néctar das flores, a borboleta. Então, isso é importante para elas não terem uma competição alimentar. Bom, vamos ver essa metamorfose aqui de uma libélula. Bom, só para ver essa metamorfose aí. Bom, uma curiosidade também dos insetos é que alguns insetos, isso só inseto que nós estamos falando aqui, existem outros animais que fazem, até os lagartos fazem um tipo de partenogênese, mas nós estamos falando de inseto aqui. A partenogênese significa quando um indivíduo surge de óvulo não fecundado. Então, o indivíduo vai ser haploide, porque não temos a junção do material genético do pai e da mãe. Então, isso acontece nas abelhas. Quando
Nos vários tipos de abelhas, por exemplo, na abelha nós temos a operária, fêmea, a rainha, fêmea, e o macho, que é o zangão. Bom, a fêmea, todas as fêmeas, a operária e a rainha, são 2 Ns. O macho, que também é fértil, ele é N. A rainha é fértil. A operária não é fértil. Essa fertilidade está relacionada ao alimento que é dado à larva durante o desenvolvimento. Então, quando eles querem produzir uma rainha, eles dão uma geleia real, que é um mel com hormônios da rainha viva, que vai deixar os órgãos sexuais desse indivíduo desenvolvido, enquanto que a da operária não recebe os hormônios, não desenvolve. Então, ela é estéril. Bom, mas para ser fêmea, o indivíduo tem que sofrer fecundação. Ó. Tem que juntar um N do pai com um N da mãe, um N do zangão, um N da rainha. E aí forma um zigoto 2Ns. Esse zigoto 2Ns é o número de cromossomos aqui que define o sexo. Aqui vai ser ou uma operária ou uma rainha, depende da alimentação que vai ser dada ao embrião. Agora, todos os óvulos que não foram fecundados vira macho. Esse processo é o que nós chamamos de partenogênese. E esta partenogênese, ela pode ser de 3 tipos. A partenogênese arrenótoca é a que origina macho. É essa que vocês viram aqui, a arrenótoca. O óvulo que não foi fecundado vira macho. Agora tem a telítoca. A telítoca, em vez de originar macho aqui, origina fêmea. Então, é um outro tipo de partenogênese. E quando origina tanto machos como fêmeas, óvulo não fecundado, a gente diz que é uma partenogênese deuterótoca. Bom, moçada, sobre insetos, diplópodes e quilópodes, era esse resumo que a gente tinha que falar, porque é isso que cai em prova. Não vão ficar enchendo muita linguiça, coisas que não caem. Né? Bom, nós já estamos com 36 minutos. Eu queria que vocês analisassem um exercício de revisão. Vamos fazer junto. Só para vocês verem um estilo de pergunta que pode acontecer nesse tipo de assunto. O filartrópode é um conjunto muito grande de animais e a enorme diversidade de adaptação desses animais permite que sobrevivam em quase todos os habitats. O exoesqueleto quitinoso é uma das principais características, mas limita o crescimento e, por isso, é mudado por ação de um hormônio chamado equidisona. Equidisona é o hormônio que estimula a muda equidise. Dentre os artrópodes, o grande sucesso dos insetos no meio terrestre pode ser atribuído a vários fatores, dentre eles o seu tipo de excreta. Cite 2 funções do exoesqueleto dos artrópodes que podem ser consideradas vantagens adaptativas. Nós falamos lá, né? Ele é impermeabilizante, ele dá proteção, ele sustenta o corpo, né? Evita desidratação. Então, vocês poderiam escolher qualquer uma dessas afirmativas aí para colocar nesse item A. Item B. Cite quais estruturas estão relacionadas com a excreção dos insetos e qual substância é excretada. Explique por que a excreção de tal substância possibilitou o sucesso dos insetos no ambiente terrestre. Lembrem, eles excretam por túbulos de Malpighi. O principal excreta é o ácido úrico. O ácido úrico é uma pasta atóxica. Ele não acumula água, deixa o animal leve, podendo voar.
Então, essa aqui era a base, a proposta da faculdade de resposta. Estruturas: túbulo de Malpighi, a substância ácido úrico. Né? Explicação: por ser insolúvel em água, o ácido úrico é eliminado pelo inseto, conservando maior quantidade de água, sendo uma adaptação importante para espécies terrestres. Exatamente o que a gente falou. A gente pega as palavras-chave, né? Túbulo de Malpighi, ácido úrico, ele evita que o animal acumule peso, porque ele não hidrata. Então, isso facilita a dispersão, o voo. E daí a gente pode montar a resposta. Segunda e última questão, só para a gente ter uma visão das questões. O esquema abaixo evidencia a metamorfose de uma borboleta. Responda às questões. Classifique a fecundação e desenvolvimento desse animal. Bom, a fecundação, vocês sabem que o inseto faz é uma fecundação cruzada, interna e simples. E o desenvolvimento, né, como vocês estão vendo, passa por larva, alguns passam por larva, então geralmente é indireto. Tem os ametábolos que é direto, né, mas geralmente indireto. A necessidade move os fenômenos biológicos, assim considerando cite o tipo de zigoto desse animal, explicando a importância de sua estrutura para as borboletas. Aí nós temos que lembrar da embriologia, tipo de ovo, né? O zigoto é centrolécito, é o tipo de zigoto onde o vitelo, a substância nutritiva, fica no centro do zigoto, por isso centrolécito. Então, contendo quantidade média de vitelo, desta forma, a fêmea pode produzir uma maior quantidade de filhotes. Porque se ela gastasse muito vitelo dentro de um ovo, ela poderia produzir menor quantidade de ovo. Dividindo a metade, médio, ela vai produzir o dobro de ovo. Só uma visão assim mais simples, né, para a gente entender o processo. Qual a importância ecológica da variação de formas de vida durante esse processo de desenvolvimento? Larva e adulto, né? Já comentamos. Evita a competição pelo alimento, né? Porque as larvas comem folhas, enquanto que os adultos se alimentam de néctar. Se no lugar da borboleta fosse uma abelha, qual seria o sexo do indivíduo? Está mexendo aqui com a partenogênese. Justifique sua resposta. Então, se ocorreu fecundação, vai ser fêmea. Se não ocorrer fecundação, vai ser macho, né? Se fosse na abelha. Bem, moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha da primeira parte, falando de insetos, diplópodes e quilópodes. E na próxima aula a gente continua falando de crustáceos e aracnídeos e fechando essa informação total sobre os artrópodes. Até mais, até semana que vem com a próxima aula. Tchau, tchau, moçada.